Hoje nós vamos falar sobre perseverar nas fases da vida. Nós estamos passando por uma fase bem difícil, mundialmente falando, não é? E alguns me perguntam, o que Deus fala depois? Quando que vai acabar esse coronavírus, esse pandemônio, etc, né? Pandemia. Então, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus não muda e que Deus está cuidando do seu povo. Eu fico orando, Deus, que nenhum da Zion Church, do povo de Deus, pegue coronavírus. Se pegar, vai ser curado. Porque o que é coronavírus diante de um Deus tão maravilhoso? Não é verdade? Então, eu sei que Deus tem guardado, tem ouvido as nossas orações. Eu tenho visto muitas pessoas que estão guardadas. E quem pegou também está sendo curado, né? E Deus é muito fiel. Então, nós estamos passando essa fase bem complicada, bem, né, difícil. E muitos estão com medo que vai pegar coronavírus. Não, o medo é muito ruim. Então, você tenha fé, se alimenta bem, faça tudo bem e que você não vai pegar coronavírus, tá bom? Porque o povo de Deus é guardado, assim como foi guardado ao sair do Egito, nenhum deles pegou a enfermidade que havia em Egito. Então, nós temos que, pela fé, ficar firmes, tá bom? Fazendo todo o nosso dever, não é? Máscara, luva, álcool, sabonete, sabão, mas vamos estar fazendo a nossa parte. E agora a pergunta, voltando à pergunta que muitos fazem, será que vamos voltar ao normal? Eu digo, que normal é esse, não é? Como antes? Eu creio que não, porque cada fase que nós passamos na nossa vida é algo novo. E nós devemos esperar em Deus por algo diferente, algo novo. Então, nós vemos tanta coisa está sendo afetada. Todos os montes da sociedade, todas as esferas da sociedade está passando por uma crise, por uma transformação. E Deus está usando esta situação para o bem. Tanto que famílias estão se unindo, a igreja, nós estamos unidos no Espírito, não dependemos do horário, do local. Então, estamos aprendendo como que a igreja do Senhor, somos nós, que estamos unidos no Espírito. Claro que é bom quando temos o lugar físico, para a gente se abraçar, se ver, é uma comunhão gostosa e é também do plano de Deus. Mas o que eu queria enfatizar aqui, para começar, é que cada fase da nossa vida requer alguma coisa de nós, ou Deus quer fazer algo muito bom dentro de nós. E nós queremos entrar junto com o plano de Deus, nos alinhar. O que Deus está fazendo conosco, dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida. Então eu tomei como exemplo a Ana. A mãe de Samuel, vocês conhecem bem essa história, e está toda a história do profeta que se tornou menino, que tornou-se profeta, no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, não é? E nós pensamos, o que está acontecendo? Como igreja, eu sei que Deus está mexendo muita coisa, no mundo todo também, e está abalando muita coisa, porque Deus quer fazer algo novo. Deus sempre quer fazer algo novo. E nós queremos nos engajar com esse algo novo do Senhor. Não é? Então, tomando por exemplo a Ana. Ela teve que passar por várias situações e Deus estava alinhando o coração dela. Então, primeira coisa é o alinhamento de Deus na nossa vida. Somos aprovados? Queremos ser aprovados, certo? Eu creio que você e eu, nós queremos ser aprovados por Deus enquanto passamos por momentos de crises ou de fases da nossa vida que muitas vezes não conhecemos, muitas vezes choramos, sofremos, mas temos que estar olhando para Deus. Então, falando, eu não vou ler todo o livro de Samuel, mas vocês podem depois ler com calma o livro de Samuel. E
nós vemos assim que ela, a Ana, era esposa do Eucana. Esse homem, naquela época, poligamia era permitida. E ele tinha 2 esposas, a Penina e Eucana. A Penina, a Bíblia diz que ela tinha muitos filhos, mas a Ana não conseguia se engravidar. Então, o que aconteceu? Não é? Ela passou por várias situações. E ela era desprezada, passava por zombaria, especialmente desprezo, porque no Antigo Testamento, a esterilidade era um dos sinais de maldição. Não mais, mas no Antigo Testamento, não é? Então, nós vamos analisar como é que foi a reação da Ana e vamos nos tentar identificar em que fase nós estamos, ou se já passamos, ou estamos passando, ou se porventura alguém vai passar. Nós queremos passar corretamente diante do Senhor e com Deus. Então, nós não vemos nenhum momento que a Ana e a Penina brigavam, não é? Então, ela só chorava. Então, nós vemos no livro de Samuel que ela sofria muito por causa do desprezo. E Eucana, o marido, amava muito a Ana, né? E amava mais Ana do que Penina, que dava muitos filhos. Ela pensava, eu dou mais um filho, quem sabe eu ganho o amor do meu marido. Mas isso não acontecia. Mas então a Penina maltratava a Ana e oprimia a Ana. Então nós vemos assim que a Penina irritava a Ana. Mas não vemos em nenhum momento, pelo menos não foi narrado na Bíblia, que a Ana discutia, né? Mas ela chorava. E eu penso que a Ana devia ser fleumática, melancólica, não é? Pela reação dela. Mas Deus está trabalhando conosco, porque você sabe, são 4 tipos de temperamento. E então, se fosse colérico, Deus devia esperar que fosse manso e bondoso, não é? A Ana devia ser fleumática, melancólica. Então, ela tinha que reagir, porque, pelo que nós vemos, ela estava só chorando, melancólica, não é? Então, eu creio que Deus estava trabalhando o coração da Ana. Deus trabalha conosco e muda o nosso temperamento no sentido de ter mais a parte da qualidade, coisas boas. Quem sabe os sanguíneos, passando por fases como Ana, talvez brigasse, e talvez tivesse aquela inconstância sentimental ou emocional. E os fleumáticos como ela, né? Aceitando, chorando, não é? E os melancólicos, talvez, se Ana fosse melancólica, Deus quisesse trabalhar nela, né, a força para não cair em depressão. Vocês sabem que muitos melancólicos têm a tendência de cair em depressão. E então, não sei em qual tipo de temperamento você se enquadra. De todo jeito, as fases da nossa vida trabalham muito conosco no interior. Digo por mim mesmo, quanto que Deus trabalha com a gente, não é? E dependendo do tipo de temperamento ou de criação, não é? Nós reagimos de uma maneira ou de outra, mas Deus quer que nós reajamos de acordo com o que Ele fez em nós, né? Sabe que Ele planejou cada um de nós, você e a mim, né? Ele planejou, sabe? Perfeito, bem corajoso e tudo de qualidade que você tem, certo? Então, vamos ver as fases. A Bíblia diz que Penina irritava. Pelo jeito, a Ana não reagia irritada. A Bíblia não registra nada disso, né? Mas ela chorava. Ela estava sofrendo, não é? E também nós vemos que a Ana, depois de chorar bastante, cada ano, porque os judeus naquela época iam até Jerusalém para a festa. Por exemplo, hoje a festa de Pentecostes, que durava umas 2 semanas, o povo todo ia ali em Jerusalém, no tabernáculo,
e festejavam por vários dias, não é? A festa de Pentecostes. Então celebravam a doação dos 10 mandamentos. Então lembravam da época do Moisés, as leis, os sacrifícios que faziam de agradecimento, de perdão dos pecados. Então era uma festa muito grande. E também da primeira colheita, por isso que chama-se festa das primícias, porque a primeira colheita é de Deus, não é? E depois as outras colheitas da lavoura, frutos e trigos e tudo mais, então o povo poderia usufruir. Então desde essa época, Deus fala, não, os dízimos são meus, não é? Então, e assim o povo era fiel e fazia essa festa. E também lembravam da lei de Pentecostes. Então, veja só. Aí a Ana chorava. Todo ano ia lá. Todo ano. Quantos anos? Até a menina ter muitos filhos, não é? Então, todo ano ela ia, ficava chorando lá no tabernáculo, no templo. Não é? Então, aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, não é? Fala que a Ana, com amargura da alma, não é? Então, ela começou a ficar amargurada. Antes chorava, sofria e chorava. Mas, como demorava muito a resposta, começou a ficar amarga. Esse é o nosso perigo, né? Então, ela começou a ficar amarga. Mas, graças a Deus, não sabemos quantos anos passaram, mas, de repente, ela mudou de foco. Em vez de ficar só chorando, ela mudou de foco. Ela viu Deus de outra maneira e disse, agora, se Deus me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Não é? Então mudou de foco, em vez de só ficar querendo ter filho, talvez para a Penina parar de irritá-la, ou também para competir, alguma coisa, ela mudou de foco. Então, daí ela teve o Samuel. Não é? Então, tem toda essa história que ela decidiu agradar a Deus. Veja só, essas fases da nossa vida, se nós olharmos para Deus, Deus vai ajustando o nosso sentimento, nossos ideais da nossa vida, não é? E Ele vai nos satisfazendo. O que satisfez a Ana, porque de alguma forma parou a choradeira, parou a amargura e ela mudou de foco. E ela viu Deus de alguma forma. Não é? Ela viu Deus onipotente, muito poderoso, e ela disse, Deus, o Senhor pode me dar um filho. E quando eu tiver, eu vou, o que ela disse? Eu vou entregar para o Senhor. Daí, ela, enfim, o Eli, que estava olhando de longe, falou, você bebeu, está embriagada. Falou, não, Senhor, não é isso, tal. E Deus trouxe Eli para profetizar e confirmar, não é, esse pedido dela. Então, em cada fase, nós queremos mudar, né, de fase, não premeditado, que nem essa época, nem premedita o que vai ser depois. Não, vamos só saber, o reino de Deus é inabalável, o amor de Deus é para sempre e não vamos nos mover. Né? Não precisamos ter medo que Deus está cuidando de tudo e vai cuidar de tudo. Não é? Então, nós vemos agora que o que é que aconteceu dentro dela, não é? Ela foi passando por situações, né? Ela foi mudando, o coração dela foi se alinhando com o coração de Deus. Mas assim também, acho que você também deve estar se identificando. Há situações, mas está demorando demais. Será que Deus esqueceu? Não, Deus não esqueceu. Né? E vamos aprender tudo o que temos que aprender e deixar Deus ajustar os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, sonhos, tudo, tá bom? Porque daí Deus, a gente vai se alegrar no Senhor, vai confiar no Senhor. Eu creio que a fé de muitas pessoas está sendo fortalecida nesse período de pandemia, né? E esse período de isolamento social, não pode trabalhar, que dificuldade. Mas vamos olhar para Deus.
E também nós vemos em Salmo 37, fala, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A Ana demorou para deleitar-se no Senhor. Quantos anos? Mas ela se alinhou. Então daí Deus deu o desejo do coração dela. Não é? E nasceu Samuel. Uau, que menino abençoado, não é? Onde ele dormia, ela tinha dito, vou entregar para o Senhor. Era uma época de decadência muito grande, moralmente. A Bíblia diz, em 1 Samuel, né, mesmo que, no capítulo 3, fala que a palavra de Deus era coisa rara. O que significa isso? O povo de Israel, numa decadência tamanha, também os filhos de Eli eram imorais, né, e eram muito desrespeitosos com as ofertas que eram trazidas no templo. Eles eram terríveis. Quer dizer, eles estavam espelhando a sociedade, o povo de Israel daquela época. Não é? Então, a palavra de Deus era rara, no sentido de que, cadê a palavra? E o Eli? Não estava pregando? Não estava ensinando o povo? Não estava corrigindo seus filhos? Sim, não estava. Né? Mas a Ana fez um voto. E ela então ia entregar para esse tipo de corruptos. Mas ela olhou para Deus. Não é? Nós vivemos numa sociedade bem corrompida. Nós vemos muitas dificuldades. Mas nós não podemos estar contaminados. Sabe, irmãos, essa época está mudando muito rápida, mas nós temos que ser sempre guiados pela palavra de Deus. Não é? E a Ana, graças a Deus, ela foi guardada. Nesse período ela foi adoradora. E então o seu filho, Samuel, não se contaminou. Não é uma bênção isso? Pais, vocês que têm filhos, não é? E eles não hão de se contaminar com a corrupção, com as ideologias errôneas. Não, nós temos que estar sempre confiando, entregando para Deus. E a Ana entregou para o profeta Eli. Talvez ela nem soubesse os filhos de Eli como que eram, imorais. Não é? E a Bíblia fala do que eles faziam, comiam, não é, o sacrifício, não com respeito, e também praticavam imoralidade com as mulheres. Mas Samuel foi guardado. Veja só como Deus é fiel. Não é? Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nas fases que passamos, com dificuldades, não é? Às vezes pessoas difíceis ao nosso derredor, mas vamos sempre lembrar, como diz em Coríntios, né, que nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o que está por trás dessas pessoas, que são as potestades dos ares, são os espíritos imundos, não é? E nós devemos guerrear corretamente. Quando nós guerreamos contra a pessoa, nós estamos errados. E aí a vitória não virá. Mas quando amamos, perdoamos as pessoas que nos fazem mal, como a Ana, né? Perdoa a Penina, porque todo o tempo ela não brigou, não discutiu. Mas ela devia estar sempre perdoando. Por isso que ela recebeu a sua vitória. E olha, agora nós vamos ver que resultado, o fruto desse período, de passar por cada fase difícil, com o coração sem se amargurar. Porque quando o nosso coração se amargura, difícil a gente ouvir a voz de Deus. Eu digo por minha própria experiência. Né? Então, nosso coração tem que estar sem amargura nas dificuldades, na demora da resposta das profecias ou dos seus desejos, seus sonhos. Porque quando a gente deixa a amargura entrar no nosso coração, a gente não ouve nada. Né? E nós queremos ouvir a voz de Deus. E graças a Deus, a Ana passou por esse período de amargura e passou. Não ficou. Nós passamos por várias fases, mas não ficamos nessas fases. Nós passamos por essa fase, ultrapassamos, entramos em outra fase, como a Ana, que entrou na fase da entrega, na fase de mudar o foco, não mais no problema, mas
o foco estava em Deus. Então, olha que bênção que ela teve um filho tão abençoado, que é um profeta que, gente, até morrer. Qual o pecado do Samuel? Sabe qual era o pecado de Samuel? Impressionante, né? 1 Samuel 12 fala: longe de mim que eu peque contra Deus se eu parar de orar por vocês. Ele falou para o povo de Israel. O maior pecado de Samuel não era a imoralidade, né? Faltar com suas obrigações, não. Era se ele parasse de orar pelo povo de Israel. O nível de relacionamento de Samuel com Deus, imagina, não é? Então, Samuel foi usado até morrer, né? Foi usado no reinado de Saul, né, do Davi. Ele foi um profeta exemplar, né? E ele ouvia muito a voz de Deus. Que bênção, não é? Imaginou você ter um presente de Deus, um resultado dessas fases, dessas dificuldades, ter um presente tão precioso, né? Olha o fruto que teve a Ana da sua vida de oração, de sofrimento. Ela não deixou, não ficou no tempo da amargura. Não sei em que estado você esteja, talvez chorando, talvez agora na amargura, mas vamos entrar na fase de ver Deus como Deus. Deus é Deus. Ele sabe de tudo, Ele está fazendo alguma coisa boa dentro de você. E com certeza está nos transformando, não é? Então, aí o fruto vem. O que acontece? Não é? Eu gosto muito de ler 2 Coríntios, capítulo 4. Eu falo, uau, toda vez que eu leio esse capítulo, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, no 4, versículos 6 a 11. Ele também passou por muitas tribulações, muitas perseguições, tribulações, mas ele estava sempre vencendo com fé em Cristo, e nós queremos também vencer cada passo com fé. Aqui lemos 4 do 6. E diz assim, eu até vou ler do 5 em diante. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós queremos ser como Jesus, né? Servos. Número 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Uau! Iluminação da glória. É o que está escrito. Temos, porém, este tesouro, que é essa iluminação do conhecimento da glória de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos como vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, enquanto estamos vivos aqui na terra. Não é? E depois, pulando para o versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Peso de glória. Uau! Como é que dá para pesar a glória? Pôr na balança, só a balança de Deus, não é? Porque a Bíblia diz que Deus pesa os espíritos. Tem uma balança bem diferente da nossa. Mas ele fala aqui o peso de glória. Não é? Então a Ana estava recebendo, sendo preparada para receber esse peso de glória. E Paulo também passou por muitas tribulações. E você e eu também, cada um na sua, né? Um pouco mais difícil,
um pouco menos difícil, mas a gente tem fases. E aqui Paulo fala, não vamos nos desfalecer. Não vamos ficar desanimados, não vamos ficar, sabe, tristes demais. Ele está mudando o nosso caráter, a semelhança de Jesus. E tem muito a ver com o nosso temperamento, sabiam disso? Porque personalidade, todos têm e não muda, cada vez fica melhor. Mas hoje os testes falam que existem 16 tipos de personalidade. É muito, né? Mas Deus não muda a nossa personalidade. Ele não cancela a gente. Mas Ele nos transforma. Ele nos transforma e mais é onde mais é transformado nossa alma. Como que eu penso, como que eu sinto, como que eu vejo as coisas, né? É a alma, não é? E aqui fala, Paulo escreve, não é? Que Deus em nossos corações resplandeceu a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, veja só, é uma bênção, né? O que é essa glória de Deus? Nós queremos muito ver a glória de Deus, não é? Um termo bem simples, a glória de Deus é uma presença forte, manifesta de Deus. Aquela presença que você sente tremer, um calor, é tudo muito bom. Tudo isso é um sinal, né? Um suor, alguns recebem pó de ouro no rosto, nas mãos, o óleo começa, né, sair da palma da mão. São várias manifestações sobrenaturais que temos experimentado. Alguns recebem penas, não é? Então, como dizendo, o anjo passou por aqui, não é? Então, são manifestações sobrenaturais. Isso é glória. Mas nós estamos por esperar outro tipo de glória. E eu creio que Deus está preparando nesse período de todo esse pandemônio, sabe? Deus está preparando a igreja. Deus está trabalhando dentro dos nossos corações. Por quê? O julgamento começa na igreja, está escrito em Pedro, não é? E o mundo precisa ver a glória de Deus. E Deus está chacoalhando muita coisa. E vai chacoalhar, como Jesus disse em Mateus 24, vai haver pragas, terremotos, coisas assim. Ele disse, é o começo do fim. Mas, em Ageu, nós vemos, os profetas menores falam muito da segunda vinda de Jesus, não é? Então, ele fala assim, em Ageu capítulo 2, versículo 5. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, está demorando, né, esse daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A segunda vinda de Jesus, estamos querendo, né? Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E fala ainda lá no fim, né, desse capítulo, que é só 2 capítulos desse livro de Ageu. Farei tremer os céus e a terra. Por quê? Antes de vir o desejado das nações, ele vai fazer tremer tudo, as nações, tudo. E não é que não está tremendo, nós estamos vendo isso no Brasil. Nós estamos vendo problemas políticos, da saúde, tantas coisas, a educação, tudo mais, não é? Nós estamos vendo muita coisa mudando, está chacoalhando. Por quê? Ele disse, eu vou chacoalhar. Antes que venha o desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Nosso Jesus, né? Que virá como noivo que vai estar, e a igreja toda vai fazer o papel de noiva, vai estar junto com ele eternamente. Coisa maravilhosa. Mas ele está transformando o nosso caráter, não é? Ele está transformando, fazendo que nós tenhamos a característica de Jesus. Para ser noiva de Jesus tem que parecer-se com ele, não é? Então nós precisamos entender. As coisas estão mudando, tudo está abalando, mas temos uma promessa desde o Antigo Testamento, especialmente nessa passagem do Ageu, né? E que fala que o desejado das nações virá.
que é Jesus, não é? Mas como ele vai se encontrar com quem? Conosco, mas do jeito que nós somos, falta muito ainda para ser como Jesus, não é? E então nós queremos ser trabalhados, certo? Vamos cooperar, porque o próprio Jesus falou em Hebreus capítulo 9, quando está escrito, né? As palavras de Jesus, ele diz, olha, Pai, eu recebi, entreguei primeiro o corpo, é aquele corpo de Jesus que foi para a cruz, mas ele diz, pode me dar o segundo, né? Pode, eu estou preparado para o segundo corpo. E aqui em Ageu fala que a glória da segunda casa vai ser bem melhor do que a glória da primeira casa. O que significa isso? Corpo de Cristo, a igreja, não é? Então, como é que nós vamos estar esperando a vinda de Jesus? Manifestando a glória de Deus. Então, temos que ter transformação, né? Assim, em 2 Coríntios 3:8 fala, de glória em glória somos transformados à semelhança de Jesus. Então, temos que passar por fogo, temos que passar por fases, mas sejamos bem esperançosos, alegres no Senhor, porque Ele está curando a gente. Ele está curando, Ele está ajustando, não é? Então, como eu falei dos temperamentos, não é? Então, os fleumáticos precisam se reagir. Os melancólicos têm que parar de ficar chorando, senão vai ficar deprimido, depressivo, né? Os coléricos têm que parar de ficar com raiva e agredir todo mundo, né? E os sanguíneos têm que parar de ser inconstante. Tem que ter um equilíbrio emocional. Fora outras coisas que nós carregamos do meio ambiente em que nós vivemos. Deus está colocando tudo em ordem. Vamos nos alinhar com Ele. Tudo bem? E daí, quanto mais somos transformados à semelhança de Jesus, a glória. Jesus espera a segunda casa. Somos nós, a igreja. Somos a igreja, a segunda casa, que nós vamos trazer muita alegria e a glória do Senhor aqui na terra, ainda antes da vinda de Jesus. Por isso, vamos deixar Ele trabalhar em nós. Tudo bem, gente? Vamos deixar, não sei em que fase você se encontra agora, mas com certeza Deus está trabalhando em você. Não vamos deixar, estou lembrando, amargura não. Tá bom? Porque a amargura impede da gente ouvir a voz de Deus. Então vamos orar? Põe a mão no seu coração. Talvez você se identificou com alguma fase da vida da Ana, mas nós vamos passar por essa fase. Não vamos permanecer na fase e esperar só a fase boa. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Você que está em casa, cada um põe a mão no seu coração e vamos entregar nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto. Nós somos os teus filhos e quem ainda não tem Jesus no coração, possa entregar a sua vida a Jesus. Nesta manhã, nós pedimos, ó Pai, que cada um possa se examinar lá no fundo do seu ser. E que todos nós possamos ser transformados. Porque Jesus disse que a glória da segunda casa ia ultrapassar a glória da primeira casa. E a segunda casa somos nós. A casa é o templo do Espírito Santo. É o corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. E nós queremos nos entregar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, derrama o consolo para os que estão abatidos, tristes. Enxuga a lágrima daqueles que estão sofrendo, chorando. Aquieta o coração daqueles que estão bravos, impacientes. Senhor, nós pedimos, o Senhor ama cada um de nós. E o Senhor sabe o que faz com cada um de nós. Fazemos parte, e quem ainda não tem Jesus no coração, que venha fazer parte. Nós convidamos que vocês, quem não tem Jesus, se entregue para Jesus agora. Fala, Jesus, eu quero fazer parte
do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, continua trabalhando com cada um de nós. Muito obrigado. Nós ainda veremos, como Abacuque profetizou, que ainda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E nós somos responsáveis para trazer a Tua glória aqui na terra, Senhor, através das nossas vidas transformadas à Tua semelhança, para que o mundo possa conhecer a Tua glória e que ela encha esta terra como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, continuem abertos para a obra do Espírito Santo. E não se preocupe o que vai acontecer depois desse coronavírus. Deus está cuidando de você. E Deus está cuidando da sua família. E Deus te dê muita saúde no físico, na alma, especialmente no espírito. Tudo bem, gente? Deus abençoe vocês e leiam essas passagens novamente. E você vai ser uma bênção aqui na terra, tá bom? Nós estamos desejando a vinda de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos. E eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.